Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Ele fala para a gente exatamente o que precisa ser feito. Quando o Espírito Santo de Deus convocou Noé para construir a arca, Ele deu a ele todas as medidas, todos os detalhes, o material, tudo como deveria ser feito, como deveria ser construído a arca de Deus. Nos dias de hoje não é diferente. Se nós estivermos em obediência, em temor a Deus, o Espírito Santo ele vai ditando as coordenadas de como conduzir a igreja e como administrar cada recurso que entra também na igreja. Amém? Gênesis capítulo 26, versículo 1 em diante. Todo mundo achou? Gênesis 26? Diz assim a palavra de Deus: houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Perguntando-lhe os homens do lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele: não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque é muito formosa? Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava acariciando Rebeca, sua mulher. Então clamou Abimeleque a Isaque e disse: na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Assim Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi-se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra principal e te pedimos, Espírito Santo, continua tendo liberdade nesse lugar e ministra, Senhor, os nossos corações nessa noite, como o Senhor sempre tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Quantos estão ligados aí no que Deus tem falado nos últimos cultos? Deus tem nos dado um tema: contribuindo com a expansão do reino. Faça assim, abra sua palma da mão assim para cima e repita comigo: contribuindo com a expansão do reino. Amém? Diga para o seu irmão: irmão, faz assim, irmão, faz assim, abre a mão aí. Amém? Irmãos, nesses dias eu vejo, pela palavra que Deus nos deu no começo do ano, que foi: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para vos dar vida e vida com abundância, disse Jesus Cristo. Então o ano de 2020 começou com Deus falando: eu quero vos dar uma vida com abundância. Deus quer nos fazer prosperar. Amém? Nós acabamos de ler aqui uma passagem onde o filho de Abraão, Isaque, se engrandeceu de tal maneira, se enriqueceu de tal maneira, que se tornou pouco poderoso? Médio poderoso? Não, muito poderoso. A promessa de Deus, irmãos, em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a minha voz e obedecer,
Eu te levantarei sobre todas as nações da terra, te colocarei por cabeça e não por cauda, emprestarás a muitas nações e não tomarás emprestado. Deus quer prosperar o seu povo, Deus quer abençoar a sua igreja, e nós aprendemos aqui no começo do ano, que só tem um jeito, irmãos, de nós prosperarmos: nós precisamos cumprir princípios, amém? E nós aprendemos aqui sobre o princípio da esmola. Aprendemos semana passada sobre o princípio da oferta, e hoje nós vamos continuar falando sobre oferta, mas eu queria falar um pouco também sobre doações, porque muitos lá fora não entendem muito a palavra oferta, eles conhecem mais a palavra doação. Então, você que me ouve pela internet, subentenda, sempre que eu falar a palavra oferta, você pode também traduzir como doação. Semana passada nós enfocamos sobre a importância de ofertar na casa de Deus. Porém, o princípio da oferta, ele não trata apenas de ofertar na casa de Deus. O princípio da oferta trata também de ofertar na vida de pessoas. Amém? De ofertar na vida de missionários, ofertar numa entidade filantrópica, ofertar para ajudar um orfanato, ofertar para ajudar uma casa de idosos, ofertar para ajudar um servo de Deus. Então, a prática da oferta, ela não está limitada apenas para a casa de Deus. Eu sei que o pastor Oscar aqui durante muitos anos, ele contribui com a igreja do pastor R.R. Soares. Eu não sei se ele ainda faz isso, mas durante muito tempo ele contribuía com um carnê. E isso, irmãos, é semear no reino de Deus, é ofertar para que o reino de Deus expanda, para que o reino de Deus cresça. Amém? Isaac, irmãos, e aqui nós aprendemos com o texto de Isaac, que é possível você colher até 100 vezes mais. Jesus... Quantos aqui gostariam de colher 100 vezes mais de tudo aquilo que você planta? Amém? A palavra de Deus diz que no ano da fome, houve uma fome na terra, e exatamente naquele ano de fome, tudo que Isaac plantou, ele colheu 100 vezes mais. Irmãos, esse ano é o ano do coronavírus. Esse ano é um ano de fome, é um ano atípico, é um ano de adversidade. E foi exatamente no ano da adversidade que Isaac, mesmo sendo um tempo de fome, irmão, era um tempo de crise, ele semeou. Uma coisa que nós precisamos aprender é que independente da crise, independente da fome, independente da escassez, eu não posso parar de semear. Porque muitas vezes Satanás confunde o povo de Deus, e a gente pensa assim: não, eu estou passando uma crise, eu estou passando o tempo do coronavírus, então agora eu não posso ofertar. Não, irmãos, não deixe o inimigo te enganar. Se você parar de semear, você também vai chegar um tempo na sua vida que você vai parar de colher. Tudo, preste atenção, tudo que você tem hoje é fruto de uma colheita. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: tudo que você tem hoje é fruto de algo que você plantou no passado. Amém? Repita assim comigo: eu sou hoje uma colheita de tudo aquilo que eu plantei no passado. Ah, pastor, mas a minha vida está ruim, financeiramente falando. Porque no passado, você plantou muito pouco. Porque o que nós aprendemos semana passada, que aquele que planta com abundância colhe. Por que você não está colhendo com abundância? Porque você não plantou com abundância. Você não teve fé. Eu não tive fé. Simples assim. Porque eu garanto para você, eu rasgo a minha Bíblia. Se você tivesse tido fé há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e você plantasse com abundância, nós teríamos milionários aqui dentro dessa igreja hoje. Milionários. Teríamos. Alguém aqui quer ser milionário? Começa hoje. Amém? Porque Isaac
No ano da fome, ele continuou plantando. E a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais. E o Senhor abençoava, e ele se engrandecia, e se enriquecia, e se tornou muito poderoso. Deus pode fazer isso na vida de qualquer um de nós, irmãos. Jesus, quando ensinou a parábola da semeadura, ele ensinou que a semente, quando ela cai numa terra boa, quando você semeia em algo que é considerado terra boa, quando você semeia no reino de Deus, e o reino de Deus é terra boa, quando você semeia, meu Deus, o que aconteceu? Quando você semeia, desliga por favor ali. Quando você semeia, irmãos, naquilo que é considerado o reino de Deus, naquilo que é considerado terra boa, Jesus disse que nós podemos colher a 30, a 60 e a 100 por um. No Evangelho de Mateus ele falou 100 por um, 60 por um e 30 por um. No Evangelho de Marcos registrou 30 por um, 60 por um e 100 por um. E no Evangelho de Lucas, ele era médico, ele registrou apenas 100 por um. Se você for ler lá em Lucas 8:8, ele não falou 30, 60, ele falou só 100 por um. E existe exemplo na Bíblia que é possível colher 100 por um? Sim ou não? Sim, acabamos de ler. Isaac colheu a 100 por um. Irmão, você pode colher até 100 por um. Mas como que eu vou colher se eu não plantar? Amém? Eu preciso aprender a plantar. E eu preciso aprender a plantar na vida de pessoas. Nós não tivemos uma cultura aqui ainda de semear na vida de homens e de mulheres de Deus. Mas nós precisamos aprender o quão importante isso é. Amém? Eu conheço ministérios aqui próximos, não é? Como o Ministério Mevan. O pastor Luiz Hermínio conta que já recebeu mais de 3, 5 casas de oferta. Carros, mais de 20 carros de oferta. Aqui no nosso ministério, irmão, ninguém aqui nunca ofertou uma casa, ninguém aqui nunca ganhou uma casa. Ninguém aqui nunca ofertou um carro, ninguém aqui nunca semeou um carro. Isso nunca vai acontecer se o pastor não começar a ensinar. Se eu não começar a ensinar a vocês que a Bíblia ensina isso, por que tem pessoas que colhem um carro, pastor Christian? Porque ele semeou um carro. Simples assim. Por que tem pessoas que ganham de presente uma casa? Porque elas tiveram fé para ofertar uma casa. Agora, se você não começar pelo pouco, você nunca vai chegar no muito. Se eu não começar a ensinar que você e eu podemos ir além daquilo que a gente já está fazendo hoje, nós nunca vamos chegar em lugares como muitos homens de Deus chegaram. Você está vendo como nós precisamos aprender isso? Você está vendo como que nós estamos longe de alguns ministérios? Como nós ainda somos limitados? Eu quero contar aqui um testemunho. Há anos atrás, nós tínhamos um carro, um Siena vermelho, e o Espírito Santo falou comigo que era para semear aquele carro na vida de um pastor. Eu tenho certeza absoluta, Deus ia nos dar um carro novo. Absoluta. Mas eu não sei se eu cheguei a comentar com a minha esposa como é que foi, mas naquela época faltou fé para a gente. Faltou fé. É a verdade. Eu tenho que reconhecer. Faltou fé. Mas Deus me falou o nome da pessoa. Inclusive essa pessoa foi um dos pregadores aqui do Encontro das Águas. Deus falou o nome da pessoa que era para ofertar. E aquela pessoa na época era um pregador da palavra de Deus. E ele estava sem carro. Estava com um carro quebrado, velho, pregando a palavra de Deus com um carro velho. E o Espírito Santo disse, dá o teu carro para ele. Mas eu não tive coragem. Sabe por que eu não tive coragem, irmãos? Porque nós não éramos ensinados. Nós não tínhamos estrutura para isso. Mas chegou o tempo, nós precisamos urgentemente ensinar. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 19. Filipenses 4, 19. A palavra de Deus diz assim:
E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Pergunto aqui, quem já ouviu esse versículo? Levanta a mão. Quem já ouviu? Vou repetir. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Vou perguntar de novo. Quem já conhece esse versículo? Quem já ouviu esse versículo? Quem aqui já fez uma oração dizendo, profetizando sobre a tua casa: o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, vai suprir cada uma das necessidades da minha família? Quem aqui já fez essa oração? Eu já fiz várias vezes. Agora lê o versículo 18, que vem antes do 19. Olha o que Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Presta atenção, irmãos. A igreja de Filipenses era uma das poucas igrejas que mantinham o ministério do apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo, como nós ministramos aqui, ele vivia de fabricar talite. Só que só a fabricação de talite não era o suficiente para manter o ministério do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele viajava muito por toda a Ásia. Ele abriu igreja em tudo que é lugar. Abriu igreja em Corinto, abriu igreja em Tessalônica, abriu igreja em Filipe, abriu igreja em vários lugares. Colossos. Mas o povo, como nos dias de hoje, tinha um problema, né? Aquela dificuldade de abrir a mão. E aí, quem sustentava, uma das igrejas que sustentava o apóstolo Paulo era a igreja de Filipos. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele tinha recebido uma oferta de Epafrodito em nome da igreja de Filipenses. Lá no versículo 10 do capítulo 4, ele começa dizendo assim: muito me alegro no Senhor, porque finalmente renovaste o vosso cuidado ao meu favor. Vocês já tinham feito isso antes, mas faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isto por causa de necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com toda e qualquer situação. Sei passar necessidade, eu sei ter em abundância, e toda maneira, em todas as coisas, eu aprendi tanto a ter fartura como ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, vocês fizeram bem em tomar parte da minha aflição. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Todavia, vocês fizeram bem em ofertar na minha vida e se preocupar comigo, porque é importante para mim essa oferta. E aí ele vai dizer: por causa disso, porque vocês semearam na minha vida, porque vocês se preocuparam com o meu ministério, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ou seja, porque eles semearam na vida de Paulo, porque eles plantaram, eles vão colher agora aquilo que plantaram. Amém? Agora, se eles não tivessem semeado, será que o apóstolo Paulo podia fazer essa oração? Será que essa oração ia ter algum efeito? Ia ser uma oração profética, só por fé, porque ninguém pode colher aquilo que não plantou, irmãos. O princípio da semeadura e da colheita é um princípio, e princípios são imutáveis. Eu estava escutando uma mensagem da apóstola Patrícia, que ela pregou no último culto ali na Igreja Batista, e ela ministrava sobre o princípio da soberania. Por que Deus levou o apóstolo Luiz Carlos? Porque existe um princípio chamado soberania de Deus. Deus é soberano. Quando Deus resolve levar uma pessoa, você pode orar, irmão, de joelho, você pode orar deitado, orar de barriga para baixo, orar dentro da água, orar fora da água. Se Deus decidiu que chegou o tempo de levar uma pessoa para estar com Ele, irmãos, Deus é soberano. É princípio bíblico. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. E isso é um princípio bíblico
chamado soberania de Deus. Deus faz quando quer e Deus não faz quando quer. E existe um outro princípio: semear e colher. Se eu planto, eu colho. Se eu não planto, eu não colho. Alguém aqui tem um pé de fruta na sua casa? Abacate, laranja, limão? Como é que aquele pé está lá? Dá fruto lá? Dá fruto? E se ele nunca tivesse sido plantado? Será que esse pé ia estar lá? Será que essa árvore ia estar lá? Estaria, Darlan? Alguém aqui tem um pé de laranja no seu pomar sem nunca ter plantado uma semente no terreno? Eu duvido, irmão. Só se o passarinho passou lá, né? E fez cocô, o passarinho tinha engolido uma semente. Aí o passarinho fez cocô no teu terreno, a terra estava bem preparada e aí gerou uma árvore. Isso acontece também. Mas sem plantar nada acontece. Em 2 Coríntios 9:1, 2 Coríntios 9:1, nós vimos também sobre a assistência que era feita para a igreja em Jerusalém. Ainda hoje eu compartilhei ali com a liderança um pedido do apóstolo René para que se façam doações para a embaixada cristã em Jerusalém. Para quem não sabe, eu também não sabia, mas fui estudar, existe desde 1980 uma embaixada de cristãos em Jerusalém. Essa embaixada, ela representa todos os cristãos do mundo. Então, sempre que alguém vai a Jerusalém, existe um povo lá que cuida dessas pessoas. E eles não fazem só isso, eles têm inúmeras funções. E eles zelam pelo cumprimento das profecias, porque Deus é o Deus de Israel. Deus é o Deus de Jerusalém. Aqueles que amam a Jerusalém prosperarão, diz a Bíblia. O salmista Davi ele disse que se apegue a minha língua ao paladar, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, a preferida. Jerusalém, ela é preferida de Deus, porque Deus escolheu aquele povo para ser referência mundial. Infelizmente, muitos ainda não receberam Jesus como Messias, mas existe o judeu messiânico, aquele que recebeu. Então Deus quer que a gente ore por Jerusalém. A Bíblia diz em Isaías 62, não me esquecerei de ti, ó Jerusalém. Sobre os teus muros eu pus guardas, e sobre ti que oram dia e noite, até que Jerusalém seja colocada como objeto de louvor sobre a terra. Jerusalém é a cidade do grande rei. Já dizia Davi, já era reconhecido nos tempos de Davi. Mas Jerusalém foi abandonada, foi sitiada, foi destruída. Por quê? Porque não recebeu a Jesus. Mas por causa do voto de um brasileiro, de uma reunião da embaixada da ONU, um voto Minerva, Oswaldo Aranha, foi o nome dele? Jerusalém foi novamente reconhecido, Israel foi novamente reconhecido como país, como nação, e hoje Jerusalém é reconhecido, até mesmo pelos inimigos, como a capital de Israel. Deus ama aquele lugar. Então, quando o meu líder pediu para que se divulgue doações para aquele lugar, eu não pensei duas vezes, eu já estou obedecendo, irmão. Amém? Porque isso já acontecia aqui, ó. 2 Coríntios 9:1. Ora, quanto à assistência que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. 2 Coríntios 9:1. O apóstolo Paulo estava dizendo na época dele que sobre a assistência, ou seja, as doações, as ofertas que eram feitas em favor dos santos em Jerusalém, não precisava nem escrever, porque todo mundo já sabia que era importante. E a Bíblia vai dizer de um povo pobre, os cristãos da Macedônia, que eles davam ofertas para os santos de Jerusalém voluntariamente, até acima das suas próprias posses. Então vamos lá, 3 princípios
para doar, ou 3 princípios para ofertar na vida de pessoas. Semana passada nós enfatizamos sobre a importância de ofertar na casa de Deus. Hoje, ofertar em pessoas, ofertar em entidades, ofertar em terra boa. Amém? Eu só vou passar 3 princípios rápidos e nós vamos encerrar essa mensagem. Amém? Então, o primeiro princípio sobre oferta. Esse princípio vale tanto para ofertar na casa de Deus, como ofertar em pessoas. Pastor, por que você está batendo tanto nessa tecla? Por que você está ensinando isso? Primeiro, porque Deus mandou. Amém? Segundo, porque Deus quer que você fique rico. Amém? Deus quer que você prospere. Mas se você não plantar, você não vai prosperar. Se você não aprender, a crescer, a romper nessa área, como muitas outras áreas, não tem como, E é sabido aqui entre nós que nessa cidade em especial há uma resistência no mundo espiritual tentando impedir isso. Mas em nome de Jesus, nós vamos firmar princípios aqui, e tudo aquilo que for contrário à palavra de Deus vai cair por terra. Porque nada é maior do que a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Amém? Então, primeiro princípio, Lucas 6, versículo 38. Lucas 6, versículo 38. Não, você que está em 2 Coríntios, 1 Coríntios 16, é mais pertinho para achar, 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. Ora, quanto à coleta para os santos, quanto à arrecadação para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, enviarei o que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Amém? Então, primeiro princípio, a oferta deve ser proporcional à minha prosperidade. A oferta deve ser prosperidade ao meu ganho. Amém? Cada um deve ofertar segundo o seu ganho, segundo a sua prosperidade. Porém, a oferta pode ser acima do seu ganho, acima da sua prosperidade. Nunca deve ser abaixo, mas ela pode ser correspondente ou acima, como o caso da viúva pobre em Lucas 6, versículo 38. A palavra de Deus diz, Lucas 6, 38. Viúva pobre é outra situação. Lucas 6, 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Amém? Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Conforme a medida que você doa, você vai ter uma colheita que ela pode ser até mesmo transbordante. O que é uma colheita transbordante? É quando transborda, é abundância, está sobejando. Você tem uma colheita que sobra a ponto de você ter para repartir com os outros. Amém? Mas só tem esse nível de colheita quem planta na mesma dimensão. Então, primeiro princípio, a Bíblia ainda vai dizer em 2 Coríntios 8:3. 2 Coríntios 8:3. Dá um banho de Bíblia, 2 Coríntios 8:3. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente.
Aqui está dizendo que a igreja da Macedônia, os pobres da Macedônia, em profunda pobreza, eles ofertavam segundo as suas posses e ainda acima delas. Veja que aqui nós encontramos pessoas que estão ofertando acima do seu ganho, acima da sua prosperidade. Ou seja, isso se chama fé. Quando você dá além daquilo que seria considerado normal dentro da sua condição financeira. Quem está me entendendo? Está me entendendo? Você tem uma condição financeira. Eu ganho R$1.000 por mês, eu ganho 2.000, eu ganho 5.000. Então você vai ofertar na vida de alguém, na casa de Deus, de acordo com aquilo que você ganha. Se você ganha muito, você oferta mais. Ganha pouco, oferta menos. Só que essa igreja aqui, mesmo sendo pobre, eles ofertavam acima. Isso se chama generosidade. E a palavra de Deus diz em Provérbios que a alma generosa prosperará. Amém? Segundo princípio, a Bíblia diz que eles faziam voluntariamente. Voluntariamente. Segundo princípio, a oferta tem que ser voluntária. Não pode ser por manipulação, imposição, compulsão ou intimidação. Você não pode ser intimado a ofertar. Você não pode ser intimidado. Você não pode ser obrigado. Você não pode ser vítima de uma manipulação. Você não pode ser obrigado a ofertar. Ninguém pode. Porque a oferta, ela deve ser voluntária. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 4, versículo 2, que Abel pegou uma ovelha e de forma voluntária ele ofertou a Deus. Não diz que alguém pediu, que Deus pediu para Abel. Abel foi lá e ofertou. E Caim também pegou um fruto da terra e ofertou a Deus. Não diz que alguém pediu, não diz que era mandamento. Voluntariamente. A Bíblia diz que Abraão chegou de uma guerra, e nesta guerra ele teve muitos despojos da guerra, e ele se encontrou com o rei de Salém. O nome dele era Melquisedeque, um sacerdote, que era uma figura de Jesus Cristo, porque ele apareceu para Abraão com pão e vinho. Alguém aqui sabe o que significa pão e vinho? E quando Abraão tem um encontro com aquele homem, depois de uma grande batalha, o que Abraão faz? Abraão entrega o dízimo de tudo que ele ganhou na guerra para Melquisedeque. Voluntariamente. Ninguém pediu para Abraão. Jacó estava numa viagem e ele resolveu fazer um voto com Deus. Olha, Deus, se o Senhor me abençoar nessa viagem, de tudo que o Senhor me dá o dízimo, eu vou te entregar voluntariamente. Não existia lei ainda. Não existia o mandamento do dízimo. Isso a gente vai aprender semana que vem. Estou adiantando já. Hoje ainda o assunto ainda é oferta. Mas tem que ser voluntariamente. A oferta, acima de tudo, precisa ser voluntariamente. Olha só o que a Bíblia diz em Êxodo 25, 1 e 2. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 25, versículo 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover, voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Olha só, Davi, quando foi construir o templo, 1 Crônicas 29, 14. 1 Crônicas 29, versículo 14. Quando Davi começou a juntar riquezas para construir o templo. Você sabe que quem construiu o templo foi Salomão. Mas Davi começou a juntar todo o patrimônio para Salomão construir. Salomão construiu, mas Davi juntou. E olha só o que Davi vai dizer, 1 Crônicas 29, as ofertas para a construção do templo. 1 Crônicas 29, 14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Somos estranhos diante de ti e peregrinos.
como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei eu, meu Deus, que tu sondas os corações e que te agradas da integridade. Eu também, na integridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui ofereceu voluntariamente. Amém? Então como é que a oferta deve ser? Voluntariamente. Como diz aquela música, né? Do CD infantil do Diante do Trono. Cada um dá aquilo que tem, cada um dá aquilo que pode dar. Continua aí. Não por tristeza, não por pressão, não por obrigação, mas de coração. É mais ou menos assim a letra da música no CD infantil. Então a oferta ela é voluntária. Primeiro, ela é proporcional ao ganho, pode ser acima da proporção. A Bíblia não fala de percentual. E ela deve ser voluntária. E terceiro, a oferta é um gesto sacrificial. A oferta, ela é sacrificial. Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos capítulo 12, versículo 41. Estando Jesus assentado diante do gasofilaço, observava a maneira como o povo lançava o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Oferta sacrificial. Essa viúva, ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu todo o seu sustento. Note que não é uma oferta comum. É uma oferta sacrificial. Em Lucas 7, versículo 36, nós vamos ler a história da pecadora, nós citamos aqui no domingo passado, que quebrou um vaso de alabastro, e o perfume, o nardo, o unguento daquele perfume, era equivalente ao salário de 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Alguém aqui já deu uma oferta equivalente ao salário de 1 ano de trabalho? Aquela mulher pecadora que entrou na casa de Simão, ela fez isso. Isso é uma oferta sacrificial. Amém? Você vai ver lá também Abraão, né? Quando Deus pediu Isaac, uma oferta sacrificial. A oferta, então, ela é proporcional ao ganho, ela é sacrificial, ela pode ser maior do que o ganho e ela é voluntária. Amém? Semana que vem nós continuamos. Por hoje é só. E nós vamos continuar aprendendo com a Bíblia princípios que vão não somente fazer com que nós possamos prosperar, mas que vão fazer com que a obra de Deus cresça, com que o reino de Deus se expanda. Deus tem pressa, Deus deseja expandir o seu reino e para isso Ele também conta com a nossa generosidade. Seja ofertando na casa de Deus, seja ofertando na vida de pessoas, seja ofertando na vida de entidades, seja ofertando na vida, seja ofertando em representantes de Deus, enfim, terra boa. Existem muitas terras boas para a gente ofertar. E nós precisamos romper. Amém? Nesse quesito. Romper em fé. E Deus certamente honrará a nossa fé. Eu
Quando Deus começou a me ensinar sobre esses assuntos, que não é de hoje, eu tenho procurado aumentar cada vez mais o tanto que eu oferto. Ainda é pouco, porque é segundo aquilo que eu ganho, mas eu tenho um propósito comigo mesmo e com Deus, de sempre aumentar, sempre aumentar. E como foi dito aqui semana passada, nós também devemos estar atentos ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, muitas vezes, ele nos orienta a fazer ofertas específicas. E quando você ouvir o Espírito Santo falar, oferte nisso, ou naquilo, ou naquele outro, ou numa pessoa, ou em algo, se ele mandou você fazer, faça, irmão. Porque aquela oferta específica, ela vai gerar uma colheita específica. Eu já vivi momentos da minha vida que eu ofertei valores que quando eu ofertei foi muito difícil, porque eu precisei fazer muito parecido com a viúva pobre, mas o Espírito Santo estava orientando a fazer aquilo. Hoje eu sei que algumas colheitas grandes que eu tive foi por causa daquelas ofertas. E eu sei que muito mais o Senhor tem para cada um de nós. Possamos romper em generosidade e, acima de tudo, estar atentos ao Espírito de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por esse tempo, te dar graça por esse ensinamento, te dar graças porque o Senhor se preocupa conosco. O Senhor quer ver a tua igreja prosperando, o Senhor quer ver a tua igreja crescendo, o Senhor quer ver a tua igreja rompendo, e por isso, incansavelmente, neste tempo, nestes dias, o Senhor tem nos orientado a firmar verdadeiros fundamentos. Alguns fundamentos, Pai, que talvez no passado não foram firmados, ó Deus, com um material sólido. Talvez utilizamos, ó Pai, os materiais frágeis, não era ouro, não era diamante, mas talvez utilizamos o feno, utilizamos a palha, utilizamos a madeira, mas agora é chegado um tempo onde o Senhor está nos orientando a edificar com um fundamento sólido, edificar com ouro, edificar com prata, edificar com diamantes, porque o Senhor deseja levantar uma igreja santa, pura, sem mácula, irrepreensível, Pai, que esteja apta para o encontro com Jesus nas alturas, se assim Ele vier na nossa geração. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor realmente, pelo Teu Espírito, gere essa fé, encoraje, motive cada um para romper, Senhor, nessa área e em todas as demais que nós ainda estaremos ensinando nos próximos cultos. Eu abençoo cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus, ore, querido, ore, ore, o tempo avançou, eu não quero tomar mais o tempo de ninguém, mas ore, põe a mão no teu coração e peça, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, porque eu sei, irmãos, que muitas vezes o inimigo tenta roubar a nossa fé, dizendo que vai faltar se você for mais generoso. Eu quero te dizer que o que está escrito é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é muito maior do que o inimigo. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou nós não poderemos nem ser considerados crentes. Nunca mais permita que alguém te chame de crente se você não crê na palavra de Deus, porque só é crente quem crê. Não permita que o inimigo roube a tua fé. Seja um homem ou uma mulher de fé que acredita naquilo que está na palavra, e a palavra diz que a alma generosa prosperará. Quem semeia com abundância colherá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isaac, no ano da fome, colheu 100 vezes mais.
E se Isaac colheu 100 vezes mais, eu quero profetizar que no ano de 2020, o ano do coronavírus, o ano da crise, eu quero profetizar que tudo que você plantou nesse ano e tudo que você ainda vai plantar nesse ano, em nome de Jesus, você vai colher 100 vezes mais. E os que recebem, diga eu recebo, e dê um aplauso ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia, Deus te abençoe, amém? Em nome de Jesus. Não vai embora sem dar um sorriso com os olhos, né, para pelo menos 5 pessoas. Nós ainda precisamos usar a máscara, mas é só mais um pouquinho de tempo. Logo, logo nós vamos se libertar dessas máscaras, amém, queridos? Deus abençoe cada um.